Muito bom estar aqui recebendo esses rostos amigos, recebendo com tanto carinho. Então, hoje o tema é muito interessante, né? O espírita na sociedade. E eu encontrei, pesquisando para o estudo, na internet, um texto muito bonito, que fala assim: somos humanos, não somos perfeitos. Tropeçamos, falhamos, nos machucamos, nos levantamos novamente, continuamos aprendendo e crescendo. E somos gratos por essa oportunidade, sem preço, chamada vida. Muito bonito, né? Então, quem somos nós? Somos espíritos a caminho da luz. Somos espíritos que estamos nessa escola planetária aprendendo as lições necessárias a cada um de nós, para que através do trabalho edificante, por vezes do sofrimento, que também atua em nosso espírito como um buril atuaria na pedra bruta do diamante, vai facetando aos poucos até ficar aquela pedra bonita, aquela pedra rutilante, valiosa que uma pedra de diamante. E nós sabemos que um diamante, antes de ser um diamante, ele é simplesmente uma pedra de carvão mineral, que ficou submetida a pressões altíssimas para depois se transformar em um diamante. Então assim somos nós. Quem somos nós? Espíritos a caminho da luz. Através das diversas reencarnações, nós vamos nos burilando, vamos vamos melhorando, às vezes vamos cometendo os mesmos erros, voltando novamente a reencarnar, até a gente aprender a lição e dessa forma poder galgar mais um degrau na evolução. O espírita, ele não tem a desculpa que outros irmãos de outras denominações cristãs ou de outras religiões têm. Ah, foi o padre que falou, foi o pastor que ensinou. Porque nós estamos sabendo, temos acesso ao conhecimento e ao entendimento que as dificuldades que a gente enfrenta nesta vida são produto das nossas escolhas erradas. Somos artífices de nosso próprio destino. Não tem um diabo que tenta, nem um Deus que castiga. Porque nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos faz escolher entre o certo e o errado. Temos influências espirituais? Temos. Temos influências espirituais boas? Temos. Temos influências espirituais ruins? Também temos. Mas a opção, a escolha, minha. De mais ninguém. Se eu chegar para a Cláudia e falar assim: Cláudia, pula daqui da sacada lá embaixo. Ela vai falar: não, se eu pular, não queimou a perna. Pula você. Não. Então, ela só vai pular se ela quiser. Se ela tiver o pendor para fazer uma coisa desse tipo. Então não devemos culpar ninguém. E Deus não castiga, também não premia. Porque tudo que nós temos é produto do nosso esforço ou produto da nossa escolha errada. E ser espírita está na busca da melhora íntima, da reforma íntima, de procurar, assim como nós falamos do diamante em pedra bruta, que ele vai sendo burilado aos poucos. Essa é a nossa busca, através das lições que enfrentamos ao longo de muitas vidas. Quantas reencarnações são necessárias para a gente chegar a ser apenas, atingir o segundo grau, a segunda ordem na escala espírita? Nós estamos nesse momento na terceira ordem, somos espíritos de terceira ordem. Claro que como espíritos de terceira ordem há diversas variações, né? Tem uns que estão lá embaixo, bem inferiores mesmo, de outros mais adiantados, né? E outros que já estão no limiar entre terceira ordem e a segunda ordem. Então nós estamos
E nessa busca, que é aonde a gente quer chegar, a evolução, a melhora, tomando o nosso caráter, os nossos maus pendores, os nossos defeitos, nosso egoísmo, que a gente traz tão gravado a ferro e a fogo, devido ao nosso crescimento. Fomos criados princípios espirituais simples e ignorantes. Nós estamos cansados de ouvir isso, mas é bom a gente repetir, porque através da repetição que fica bem gravado na consciência. Princípios espirituais simples e ignorantes, que Deus lhes concede a oportunidade de evoluir, para que um dia, como fala Leon Denis, do átomo ao arcanjo, um dia todos nós seremos espíritos puros, iguais a Jesus. Estaremos co-criando o mundo juntos com Deus. E o espírita tem a consciência e a necessidade de evoluir, porque ele sabe que sua melhora depende de si próprio. Não é um Deus que, ai Senhor, que eu seja bom, não. Eu posso pedir, Senhor, dai-me força para me tornar bom. Mas não é Deus que por um passe de mágica vai me transformar em um bom menino. É meu esforço, é meu trabalho, é a necessidade de conhecer que eu preciso crescer em todos os aspectos morais e intelectuais. Porque o espírito só pode levantar voo de que forma? Quando tem a asa da moral e a asa da intelectualidade. Se não tiver uma dessas duas, ele não vai levantar. Né? Então, lembramos que Kardec nos disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más tendências. E o espírito precisa estar constantemente se esforçando para se melhorar, analisando como é que estou agindo, não é somente no centro espírita, porque ser espírita no centro espírita é praticamente facinho, como falam de mim, super fácil. Cheguei aqui 6h30, você vem aqui 9h30, né? 6h30, 8h30, 9h30, 2 horas. Ah, meu irmão, que Jesus te abençoe. Pai, tudo bom? Agora, saídos e somos, esses não são espíritas, são espiriteiros, como fala Givaldo Pereira Franco, né? Que chega no centro, ouve a palestra, entra por aqui, sai por aqui, corre o risco de gravar alguma coisa, né? Então já sai por aqui. Vai, toma um passe, já está aqui te escondendo para a semana seguinte voltar, né? E não quer saber, está tomando passe o tempo todo. Passe a gente toma quando a gente está sentindo a necessidade. A gente fala lá no Gemil que é quando a gente está com as baterias espirituais descarregadas. Aí a gente toma um passe. Se está se sentindo bem, não há necessidade de tomar um passe. Então, o esforço que a gente emprega em tomar as nossas más tendências, a necessidade de saber que precisamos evoluir, que precisamos estar fora do centro espírita, nos conduzindo da mesma forma. É difícil, é muito difícil. Mas também ninguém disse que ia ser fácil, mas não é impossível. Devagarinho, gradativamente. A gente errou. Eu estava comentando uma situação com o Cláudio, onde eu perdi a paciência com alguém, e depois eu falei: meu Deus, eu não posso agir assim, eu sou espírita. O remorso. Foi o remorso que eu senti. E o remorso é um excelente despertador. Porém, é um péssimo companheiro. Porque você errou, reconheceu o erro, agora vamos trabalhar para acertar, para que eu não volte a repetir novamente o erro. Porque uma vez tudo bem, 2, 3 vezes já é uma situação complicada. Né? Então o que a gente faz? Procura constantemente agir no dia a dia, em qualquer lugar, sendo espírita. Como é que um espírita se comporta diante das situações estressantes do dia a dia? Treinando a paciência. Oração, gente, essencial. Oração, entrando, saindo,
indo e vindo. O espírita inicia e finaliza qualquer atividade com uma prece. Levanta de manhã e fala assim: Senhor, dai-me forças para enfrentar o dia de hoje. E diante das dificuldades, que eu possa ter a força do Espírito para conseguir enfrentá-las e resolvê-las. Quando chega a noite, Senhor, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelas lágrimas que derramei. Obrigado pelas dificuldades que me ajudaram a me tornar um homem melhor. Porque todas as dificuldades, nós espíritas que temos o entendimento da lei de ação e reação, temos que aproveitar para nos melhorar. Temos que aproveitar constantemente, porque as dificuldades, o companheiro difícil, a companheira difícil, o vizinho difícil, o irmão difícil, são mestres a nos ensinar, o companheiro de trabalho, né? A treinar a nossa paciência. Ah, porque eu perdi a paciência. Não, não perdeu a paciência. Nunca teve. Hã? Mas analisamos aquele mais difícil, aquele que exige mais nossa paciência de nós. Esse é o melhor de todos, que nos ajuda. E o espírita não é somente a gente se conduzir bem no centro espírita. Em todo momento, em todo proceder, o espírita não joga o papelzinho que para pela janela do carro do ônibus. Né? O espírita não tira vantagens. O espírita não fura fila. São as coisas simples, mas que fazem a diferença. Um conhecido nosso estava na rua, junto com outro, aí ele pegou uma bala, aí ele ficou assim com a bala na mão, não sabendo onde colocar, aí ele colocou no bolso. Aí ele falou: joga no chão, na rua. Eu não. Por quê? Ninguém está vendo? Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Tá? Olha que diferença. E outra coisa importantíssima: como é que nós espíritas olhamos o outro? Como é que nós espíritas queremos que os outros nos olhem? Aí nos lembramos de Jesus, né? Como é que Jesus falou? Fazei os outros aquilo que vós quereis que os outros nos façam. Então, eu tenho que olhar os outros. O espírita deve olhar o outro com paciência, com entendimento, procurar se colocar no lugar, saber que todos somos passíveis de errar, e a gente erra muito. Então não julgar, porque com a mesma vara que medirdes, serás medido, falou Jesus. Quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, e o soldado, que eu lembro, esqueci o nome dele agora, amarrou com as cordas as mãos do mestre, Pedro, Jesus chamava Pedro o filho do trovão, porque Pedro é intempestivo, passional, né? Então Pedro se desesperou a ver seu mestre amarrado, puxou a espada e tentou atingir a cabeça do soldado, que se esquivou, mas a espada decepou a orelha, né? Jesus abaixou-se, colheu a orelha, a recolocou no lugar e falou: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que pela espada vive, pela espada morre. Então, como é que olhamos os outros? Estamos constantemente julgando. Estamos, sim, julgando os outros sempre. É verdade, isso é nosso, né? Eu posso errar, você não pode. Por quê? Eu não te perdoo, mas se eu faço uma coisa, me perdoa, tá? Mas ninguém faz sem querer. Né? É assim que a gente age. Né? Então a gente precisa saber que eu não posso fazer com os outros aquilo que eu não quero que os outros façam comigo. Né? Então eu falei agora. E outra coisa, a cobrança que todos nós, a maioria de nós que somos espíritas, ouvimos constantemente. Ah, você faz isso. Você explica, não pode fazer isso. Por que eu não posso? Não é certo que eu faça, mas somos um ser humano como qualquer outro. Somos humanos, não somos perfeitos, fala o texto no início que a gente vê. Tropeçamos, falhamos, nos machucamos, nos levantamos novamente e continuamos aprendendo e crescendo. Então muita gente fala: ah, você não pode agir se você é espírita. Sou espírita.
reconheço o meu erro. Mas o erro, todos nós erramos. O próprio apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso diz: o bem que eu quero, esse não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse aí eu faço.